A Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro do sul do Brasil, está no ar neste sábado, 18 de abril de 2015. A partir de agora, estamos em rede nas 20 emissoras de rádio parceiras que transmitem a Voz do Campo todo sábado das 8 às 10 da manhã. Neste 18 de abril, o programa de número 357, ano 6 da Voz do Campo. Estamos no Grupo Batista, em Santiago, São João Palace Hotel. Hotel de primeira do Grupo Batista, que recebe a Voz do Campo. Aliás, Grupo Batista, o patrocinador da Voz do Campo desde o primeiro programa. E já se passou 356 programas e o Grupo Batista permanece parceiro da Voz do Campo. Então, nosso bom dia à família Batista, que recebe a Voz do Campo neste sábado, 18 de abril, aqui em Santiago. Depois da chuva, o outono, já com chuva no Rio Grande do Sul, estamos chegando para falar de um assunto extremamente importante, um assunto que interessa a todos nós, especialmente aqueles que gostam do bom churrasco de domingo, gostam de reunir a família para o bom churrasco, né? Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje com a geração da transmissão da Verdes Pampas FM de Santiago. Até quero pedir ao Simon Ferreira, no estúdio da Verdes Pampas. Todo comunicador, todo homem de rádio, de comunicação, ele precisa ter um suporte técnico e a retaguarda funcionando bem, as coisas vão bem. Simon Ferreira, no estúdio da Verdes Pampas. O primeiro bom dia que eu quero é o teu, para saber como está chegando o som, como está o som da Voz do Campo nesta manhã, Simon Ferreira. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. É um imenso prazer não falar somente para 50 municípios, que é a abrangência da Rádio Verdes Pampas, né, Marcelo? Mas para quase todo o nosso Rio Grande do Sul, nesta voz que leva o produtor rural, enfim, para todo o Brasil. Marcelo, perfeita o áudio direto aí da onde você está, e a gente está transmitindo então para todos, para o restante das rádios aí da Voz do Campo. Beleza, Simon. Muito obrigado aí pelo apoio, bom profissional, competente profissional da Verdes Pampas. Grupo Foquem, Sementes Falcão, Passo Fundo, você vai plantar trigo? Sementes é Falcão. Senar RS, Tovese, corretora de seguros, Biotrigo Genética. 99% dos pães que a gente saboreia no café, no lanche, tem genética da Biotrigo de Passo Fundo. Empresa inovadora no agronegócio. Fundação Pro Semente, semente certificada, a Voz do Campo curte. Conceito Industrial Santa Maria, geração de tecnologia de primeiro mundo em Santa Maria. Diltec, secador de resíduos. Atenção, produtor ou empresário do ramo agrícola. Diltec de Panambi tem um secador de resíduos que pode agregar valor ao produto. Exemplo, o resíduo do grão que vai fora com o secador de resíduos, você pode transformar em ração e ter mais renda. Grupo Felite, Felite Fiat, lojas em várias cidades de norte a sul do Rio Grande do Sul. Felite Jeep, Santa Maria, Pelotas, e inaugura em maio em Passo Fundo a Felite Jeep. Tradisul Mitsubishi, Santa Maria, Bagé, Uruguaiana e Passo Fundo. Felite Alimentos, indústria de arroz em São Pedro, na região central do Rio Grande do Sul. Felite Agronegócios e também a Felite Plan, incorporadora e construtora parceira da Voz do Campo. Grupo Felite é o transporte oficial da Voz do Campo. Sementes Costa Beber, em Palmeira das Missões, empresa que tem uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes armazenadas em um ambiente com umidade e temperatura controladas, garantindo vigor e poder germinativo. Sementes Costa Beber, tecnologia traduzida em produtividade. Sementes Costa Beber de Palmeira das Missões, nosso parceiro da Voz do Campo. Eu quero também destacar, e hoje nós vamos fazer diferente. Como a Voz do Campo tem essa interatividade, hoje nós estamos na casa de um patrocinador, no Grupo Batista de Santiago. Nada melhor do que o dono da empresa fazer a propaganda dele, né? Vender o peixe dele. E a Voz do Campo tem essa característica forte dessa interatividade com os parceiros. Mas eu quero, antes de ouvir o Batista, anunciar a chegada de mais 3 parceiros. Zamprônio, classificadores de sementes, garantia de qualidade,
você que é produtor de sementes que nos ouve, equipamentos da Zamprônio de Panambi, a família Zamprônio, que tem tecnologia de qualidade e com garantia em Panambi também, a partir de hoje, é o novo patrocinador A Voz do Campo. Garantia de qualidade em sua obra, Zamprônio Classificadores de Sementes, no Distrito Industrial de Panambi. E também, a partir de hoje, está conosco aqui na região de Santiago, duas empresas. A Extinchama, você que é produtor rural, empresário, que precisa de um plano de prevenção contra incêndio na sua propriedade, na fazenda, no armazém, no galpão, no silo, fale com a Extinchama. Ela faz o plano e executa todo o plano de prevenção contra incêndio. Tem profissional engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de segurança na Extinchama, do meu amigo Wilson, aqui em Santiago, na BR-287, quilômetro 401, atendendo toda a região. São mais de 100 municípios que a Extinchama já está atendendo aí aos parceiros da Extinchama Extintores de Santiago, novo parceiro também na região. E a Contrate Máquinas e Caminhões, construção, reforma e ampliação de barragem e açudes, limpeza e melhoria nas áreas de lavoura, transporte de máquinas agrícolas, com prancha de 3 eixos rebaixada. Contrate serviços e locações, escritório aqui em Santiago, na Gaspar Dutra, telefone 3251-6473, do Fernando Machado. Trabalhando em boa parte do estado, a Contrate Máquinas e Caminhões. Contrate e você vai ficar satisfeito com o atendimento. Batista, João Batista, empresário de Santiago, Grupo Batista, satisfação estar aqui na sua empresa nesta manhã de sábado com esse time de primeira da Pecuária Gaúcha. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Verdes Pampas e todos os ouvintes. Falando sobre esse time que tu conseguiu colocar aqui, né? É por isso que tu alavanca todas esse sucesso que tem a Voz do Campo. Quero te dar os parabéns pelo programa, cada vez cresce mais. O investimento que a gente fez na Voz do Campo valeu a pena, continua valendo, porque esse time que tu consegue trazer toda vez para o teu programa é que faz alavancar todo esse sucesso que tu tem. Parabéns, Marcelo. Continua assim, porque é o que nós precisamos. Principalmente a produção agrícola e principalmente a pecuária também, né? Que, graças a Deus, está muito forte, graças a essas pessoas que realmente fazem sempre o melhor. Para quem está nos ouvindo e também sintonizando pela primeira vez a Voz do Campo, em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, nas emissoras parceiras, o Grupo Batista de Santiago começou com a borracharia, né, Batista? O Batista era caminhoneiro. Começou como caminhoneiro, borracharia, posto, lancheria, churrascaria, hotel e o TRR. É isso? Recaustagem para pneus de caminhões e agrícola e caminhonete também, né? Então nós temos veículos fora de estrada, que patrola, carregadeira, né? Tudo isso aí a gente está implementado aqui dentro. A produção deste ano, a safra deste ano que está encerrando aí, Batista, ainda falta um pouquinho de colheita aí, beneficiou a empresa Batista, está ganhando, está lucrando com essa safra que está aí, Batista? Sem dúvida nenhuma, porque além da agricultura, a venda de produtos para a lavoura, né, que é o diesel, lubrificantes, filtros, e ainda além do transporte de caminhões, né, porque isso aí é a coisa que mais nos alavanca nossas vendas, alavanca nossa lucratividade, porque é o que na nossa região é isso, nós não temos indústria aqui ainda, né? Então, a gente depende única e exclusivamente daqui da pecuária e agricultura. Quando isso vai mal, todos nós vamos mal, não tem dúvida nenhuma, o comércio para, tudo para. Então, por isso que a gente fica muito feliz, porque foi um ano muito bom. Muito bom. Está tendo retorno, Batista? Felizmente. Que bom, né? O que mais preocupa neste momento o empresário, o empreendedor João Batista de Santiago? O que mais te preocupa? Olha, é a falta de profissionais competentes. Isso preocupa muito, porque nós estamos assim, parece que afastado
daquilo que a gente mais precisa, é de profissionais que entendam de fazer bem feito. Então, isso, temos gente muito boa, graças a Deus, mas, infelizmente, falta muitos profissionais, falta muita gente competente para que a gente possa fazer o melhor possível. Tá bom, Batista. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, da família Batista. Aqui também tem um fato peculiar e diferenciado. A família toda pega junto, né? A esposa cuida da churrascaria. O Batista, tu cuida da qual parte, Batista, no grupo? Eu lido com os pretos, com os pneus, né? Com os pneus, né? A esposa na churrascaria. A esposa e a Luciane no hotel. Sim. E a Aline, que há pouco esteve aqui, e que, por sinal, está de aniversário hoje. Parabéns, Aline. E a Aline cuida do posto e da lancheria. Olha aí. Aí a família trabalhando, pegando junto, exemplo aqui na região central do Rio Grande do Sul. Bom, eu reuni um timaço e eu vou ter que ser bem objetivo hoje para aproveitar bastante essa gente. Eu reuni um time de alto nível. Começou com o Paulo Nicola, nosso parceiro do programa Voz do Campo, autor do livro A Lógica da Economia Rural, que está fazendo sucesso no agronegócio do Brasil. O Paulo, junto com o Paulo, eu disse, Paulo, nós temos que convidar o Dr. Rui Gessinger para vir no programa. Eu sou fã dele, eu acompanho as escritas dele pela internet, no blog famoso que ele tem, e trazer, porque eu gosto de pessoas que incentivam o empreendedorismo, incentivam as pessoas a serem empreendedoras. Nós precisamos ser empreendedores. Em todas as áreas da nossa vida temos que ser empreendedores, empreender sempre um crescimento sustentável. Então, hoje é um sonho realizado, trazemos aqui o Dr. Rui Gessinger, desembargador do Tribunal de Justiça aposentado, hoje é um produtor rural, está vendo a dificuldade que é no campo, está sentindo, e ele de vez em quando ele coloca na internet a dificuldade de se produzir alimentos nesse Brasil. Hoje advogado, né, também com o escritório de advocacia em Porto Alegre, mora em Porto Alegre. A fazenda pecuária Gessinger está localizada aqui em Unistalda, município na região de Santiago. Então é uma satisfação, uma honra receber o Dr. Rui Gessinger na Voz do Campo, hoje conosco nessa manhã de sábado. Também a presença aqui de Tarso Teixeira, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel, vice-presidente da Farsul, do Sistema Farsul. Dr. Tarso Teixeira também um líder do agronegócio do Rio Grande do Sul, que tem manifestado uma posição bem definida, bem clara nesses últimos dias a favor do agronegócio, do produtor rural. Está hoje prestigiando a Voz do Campo, veio da sua São Gabriel, da terra dos Marechais, prestigiar a Voz do Campo. Também registro aqui a presença de Roberto Leitão, só doutor, professor da UFSM aposentado, pecuarista, produtor, Cabanha Corticeira, São Vicente, grande parceiro da Voz do Campo. A presença do Vils Turquete também, presidente do Sindicato Rural de Jaguari. Parece até uma reunião da Farsul aqui hoje, né? Tá cheio de presidente do Sindicato Rural aqui na Voz do Campo. Grande Vils Turquete, nosso parceiro apoiador da Voz do Campo de Jaguari. Pedro Pífero, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, nosso parceiro, homem da pecuária também, líder da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, é um time de qualidade. E o Alisson Marian Calegaro, que tem doutorado em bovinocultura de corte, em bovino de corte na UFSM Santa Maria. Tem um doutor também aqui, um jovem doutor, experiência e juventude junto, nós vamos longe. O Alisson Calegaro da UFSM, com doutorado em bovino de corte. Então, o Batista, dono de churrascaria, enfim, o programa está, como diz a gurizada de hoje, bombando. E eu quero aproveitar, pedir a todos, no programa nós temos uma característica de ser bem objetivo na apresentação, para nós entrarmos direto no assunto. E o assunto da discussão de hoje é: de onde virá o nosso churrasco de domingo? Aonde que vai vir? Dos pecuaristas profissionais, dos pecuaristas de antigamente, dos pecuaristas que evoluem, que inovam? De quem que vai vir? Dos pecuaristas que estão em dificuldade de produzir? E se os pecuaristas resolverem arrendar suas terras para o pessoal plantar soja? E aí o churrasco? Vai estar o Batista correndo, mas onde que eu vou comprar uma costela para assar domingo? Não vai ter? Então, é um assunto extremamente importante. Bom dia, Marcelo. Um abraço a todos os amigos e ouvintes do programa Força Total para tirar a bandidagem,
que está na política, no governo, é o Fernando Gonçalves. Vai com calma, Fernando. Hoje vamos falar de pecuária, não podemos baixar a guarda, mas vamos falar de pecuária, é o assunto da Voz do Campo deste sábado. Renato Marodim, diretor da Rádio Ciranda de Santo Augusto, é nosso parceiro da Voz do Campo, também está conosco, nos dando suporte aqui nos bastidores. Paulo Nicola, satisfação, Paulo, tê-lo aqui na Voz do Campo, o empreendedor também de Santiago e um parceiro, amigo nosso. Bom dia, satisfação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes e os colegas da mesa aqui. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa, que tem esse alcance fantástico. E hoje com um assunto muito importante, que é o custo da pecuária, né? Eu, para falar a verdade, até perante esses colegas aqui da mesa, eu fico até constrangido de falar de custos de pecuária, até porque o meu foco principal sempre foi soja, embora também eu tenha pecuária de corte. E o meu controle de custo, normalmente, na pecuária de corte, é em cima da pastagem, né? E aí eu consigo algum resultado na pecuária de corte em cima da pastagem, mas quando vai para o campo nativo, digamos assim, as coisas diminuem grande, nossos campos nativos aqui. E eu até vou ser bem curto e vou já liberar logo, porque realmente hoje nós temos experiências fantásticas aqui dentro e que nós, face ao tempo, deveremos procurar aproveitar o máximo possível, levar o máximo possível de informação. Então eu abro mão e passo aos colegas aqui. Hoje eu quero ver se aprendo muito com essa turma aqui. É uma aula de pecuária. Dr. Rui Gessinger, satisfação em tê-lo o senhor aqui na Voz do Campo. Dr. Rui, bom dia. Bom dia. Falaste antes em outono? Falaste, né? Aí eu me lembro dessa aqui, ó. A primeira neblina, o fim do mormaço, o alívio da chuva que veio do céu, as folhas caindo do espaço e as mãos levantadas num graças a Deus. A nossa região é uma região, principalmente Unistalda, com um índice pluviométrico complicado. Sazonalmente ocorrem secas, né? É complicado e foi aqui que eu, um homem criado em Porto Alegre, quer dizer, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito. O meu pai era comerciante e não intuiu a chegada dos supermercados. E, portanto, ele, com aquele atacado dele, ele saiu do mercado e diz, olha, te vira, não posso te pagar a faculdade particular. Muito bem, então eu venho do minifúndio e me criei em Porto Alegre, quando depois fui juiz de direito aqui em Santiago e me apaixonei pelo clima todo, né? Essa situação que é peculiar aqui em Santiago. E coube e eu adquiri algumas áreas de terra, porque eu casei em segundas núpcias com a moça daqui e fui adquirir lá em Unistalda. Quer dizer, nós lá em Unistalda estamos num brete, porque é complicado o consórcio soja-pecuária pelo afloramento basáltico daquela região, por uma série de problemas. Então, eu cheguei à conclusão que mas eu sou um peixinho fora d'água, porque vocês que são os doutores, eu sou um neófito, estou há apenas 20 anos nisso aí. Mas cheguei à conclusão que, eu posso estar cometendo um erro, mas acho eu que cada propriedade tem sua vocação e a sua maneira de tocar o teu negócio, né? Se tu fores inventar muito, como se diz, teus custos serão tamanhos que a tua atividade vai ficar zerada ou com negativo. Mas da onde virão os nossos... É que o pecuarista é um teimoso, né? O pecuarista não recua, e é um negócio que eu penso que, se tu levares com calma e sabendo mudar na hora certa o foco, ou sair, por exemplo, eu comecei com 2 raças, saí delas para agora estar focado no Brangus, que aí sim ele se acertou bem com a gente ali na nossa região. Agora eu não posso, se a pessoa lá de Rio Pardo, Pantano Grande, Encruzilhada do Sul, me chegasse eu não conheço a realidade de vocês, não sabia nem aconselhar. Então essa é a minha participação inicial aqui nesse grupo seletíssimo. Também saúdo os meus queridos amigos que estão aqui, gente finíssima, e até
Estou de acordo, vice-senhor Tarso Teixeira. Depois, quem sabe, a gente tem um tempinho no final para comentar esse teu manifesto ao Senado Federal. Doutor Rui, não resta dúvida que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E, ao longo do programa, eu vou lhe perguntar se tem um fato jurídico no Brasil para um pedido de impeachment da presidente. Nós trazer um desembargador aposentado, um homem da justiça, e não fazer essa pergunta no momento em que toda a mídia está falando, mas isso depois o senhor vai nos dizer. Eu posso responder na lata agora. A questão jurídica é uma e a questão política é outra. Se houvesse uma oposição mais atuante, né, e presente, e se houvesse uma vontade política, estão aí vários fatos concretos que merecem uma averiguação. Não estou dizendo condenar, tirar, mas vamos averiguar o que está acontecendo, porque se realmente houve omissão, porque às vezes nem todo ato é comissivo, né? Por exemplo, eu vou matar uma pessoa e tal, coisa, isso é um ato, né, a pessoa quer realmente fazer. Agora, se a pessoa sabe das irregularidades, tem o poder de sustar isso aí e não toma a atitude, tem que ser responsabilizado. Isso que eu penso. Eu não estou dizendo temos que tirar, temos que condenar a presidente. Não, mas creio eu que falta ao Congresso a vontade política determinada, para isso que eles foram eleitos, para fiscalizar. Então vamos ver o que aconteceu, né? E mais, existe a teoria famosa do domínio do fato. Não adianta chegar, por exemplo, eu deixo a chave na caminhonete, um peãozinho que não tem carteira de motorista pega, sai com a minha caminhonete, atropela uma pessoa, mata, é certo que eu vou ter que indenizar, isso é certo, porque, não, mas o senhor tinha o domínio do fato, o senhor tem que guardar sua caminhonete, guardar a chave, chavear, o senhor tem que ter esses cuidados, o senhor não tomou, o senhor é responsável. Tá bom. Pedro Pífero, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, bom dia, é um prazer estar aqui no programa, obrigado pelo convite. E um assunto importante, até nós tínhamos comentado lá no Caio Nemitz, Manuel Viana, que era importante fazer um programa da pecuária, até porque as pessoas que estão envolvidas em pecuária, normalmente o Dr. Rui aqui há 20 anos não entrou agora. Então a situação da pecuária hoje boa, nós viemos acompanhando, passamos por ocasiões ruins. Então nós estamos participando e estamos dentro da pecuária, não nesse momento agora que está bom. Então nada mais justo do que falar sobre um assunto que hoje ele tem é importante na parte econômica, ele se tornou, então ele direciona, quando se torna importante, ele direciona, né, para aquele lado. E nós não, nós estamos aí há mais tempos, então é justo que nós comentamos e falamos sobre pecuária. E numa região, Alegrete ali tem, eu não me coloco só como Alegrete, o maior rebanho do estado, mas eu acredito que tem que falar sobre região. Acho que Alegrete sozinho não é nada, por mais que tenha o maior rebanho, entregue o maior número de gado gordo do estado, tenha a maior praça de gado em pé, ele é isso dentro de um contexto, dentro de uma região. Então, eu acho que tem que trabalhar a região. Nós temos 30% da bovinicultura de corte está na nossa região, né? Então, isso aí pega Santiago aqui também, que está dentro do grupo. Então, isso aí tem que falar de região, não só do local. Doutor Tarso Teixeira, vice-presidente da Farsul, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, integrantes aqui da mesa. E foi um prazer agradecer pelo convite. E dizer que eu venho de São Gabriel, a terra dos Marechais, que tem o 4º maior rebanho bovino do estado, e nós somos o 5º município de extensão territorial. E me preocupava muito que em 2008 nós plantávamos 15 mil hectares de soja. Hoje estamos plantando 128. E a safra 2015-16, provavelmente, vamos quase 140 mil hectares. O município tem 505 mil hectares de extensão territorial. E a pecuária de corte, eu pensava, vai diminuir muito o rebanho, mas não. Nós continuamos ali em torno de 380, 400 mil cabeças de gado. A ovinocultura assim diminuiu bastante, né? E essa atividade, que é a atividade econômica mais antiga desempenhada pelo gaúcho, né? E hoje muito moderna, né? Porque justamente isso, diminuímos a área em função da soja, mas que a nossa preocupação maior é o inverno, de muito, né? Como disse o Paulo Nicola, e hoje, com o advento da soja, nós temos a pastagem de inverno, né? Aonde conseguimos manter esse gado aí no verão, geralmente tem sido, um dos verões tem sido chuvosos, né? Então podemos concentrar em menores áreas. E essa integração lavoura-pecuária, inclusive
um conterrâneo meu, Joaquim Francisco de Assis Brasil, que preconizava, né, a integração lavoura-pecuária, e ele dizia que tinha que ser como uma irmã gêmea, até a siamesa, ele dizia, né? E hoje está muito moderno isso aí. E eu não me preocupo muito, eu acho que a pecuária de corte vai substituir, porque nós somos apaixonados pela terra e pelos valores do campo. E o valor do campo mais importante para o gaúcho, sem sombra de dúvida, é a pecuária de corte. Ok. Dr. Roberto Leitão, presidente do Sindicato Rural de São Vicente, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, parceiros da mesa. Bom dia, ouvintes. Marcelo, eu fiz uma provocação no dia que tu me ligaste, para onde virá o churrasquinho. Aquele churrasquinho. Eu tive outro dia no cassino, lá em Rio Grande, e me chamou a atenção o seguinte: tu chegar no cassino e comprar um camarão, aliás, eu construí muito naquela região. Comprar um camarão era uma coisa assim, era uma loteria, porque era caro. E agora, neste fim de ano, Marcelo, eu cheguei no cassino e tinha picanha por em torno de 59,9 em promoção, o quilo, o valor, e o camarão médio, R$30. Uma gôndola do lado do outro. Eu estava junto com a Ana, minha esposa, e disse: olha aqui, Ana, uma inversão total. Só que a nível de produtor, eu até fiz um foco. Temos a ótica do produtor, a ótica do mercado, a ótica do consumidor. Nós não podemos deixar de lado que o consumidor é a ponta. Não podemos achar que a picanha vai ser consumida. Estou tomando a picanha como exemplo, mas a costela também está lá. E a nossa rentabilidade como produtor rural é alta, é baixa, é média? Eu diria o seguinte: hoje, eu estava conversando com o Tarso agora há pouco no café, nós estamos equilibrando, doutor Rui. Está ótimo? Não, nós estamos equilibrando. Estamos contentes porque não estamos tendo prejuízo. Mas não passa de equilíbrio. Tá? Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que são consumidores, que gostam de churrasquinho de domingo e tal, parem um pouquinho. Na cadeia tem uma coisa errada. É o mercado, é o governo, alguém que está explorando, porque sai de R$5 o quilo do boi vivo e se transforma, na média, em torno de R$40, numa cidade como em Porto Alegre, algo está errado. E nós temos que discutir isso aí. Caso contrário, é muito simples uma avaliação matemática do sistema, Marcelo. Outro dia eu estava brincando com números, por ser engenheiro, a gente está sempre mexendo com isso. Se eu passar dos meus 60 anos de vida, que é a minha idade, a idade média que nós tínhamos no Brasil em torno de 5 anos atrás, 6 anos atrás, para 80 anos, que está sendo projetado agora para o final desta década, nós vamos consumir, dentro da qualidade de vida, no mínimo 100 gramas de carne, proteína vermelha, que é fundamental nesta idade dos 60, 80 anos. Eu tenho vários amigos que são dentistas e sempre me dizem: Marcelo, o que eu estou atendendo de próteses dentárias não é por estética, é para comer mais um churrasquinho, para poder comer a carne. Tem um dente bom. Nesta idade comia o quê? Sopa, mingau. Hoje não. Meu pai morreu com 87 anos, sempre comendo seu churrasquinho no final de semana. Então, só nesta variação, isto vai me dar, este cálculo eu tenho completo, não, vai me dar em torno de 640 quilos que eu vou comer em 20 anos. São 4 animais que eu, Roberto Leitão. Se pegar a população de São Vicente, 10 mil animais, 10 mil pessoas, perdão, multiplica por 4 e tu vais ver quantos mil animais serão. São Vicente hoje tem 70 mil animais. Só nos 20 anos da variação, São Vicente não vai poder abastecer. Não vai ter carne. Isso dá um estalo, né? A matemática a produção, os animais que tem em São Vicente não vai atender a demanda por carne. Os velhos, dos 60 a 80. De São Vicente. E o resto? E Porto Alegre? E Santa Maria, por exemplo, que está ali perto.
Então, isso aí, Marcelo, eu acho que é um debate que tem que ser muito batido, e o Alisson vai nos falar depois. Ele tem processos de alimentação excelentes para antecipar a produção. Eu acho que nós chegamos num ponto, Marcelo, de discutir o campo. E o campo se tecnificou. O campo é científico. O campo não é mais aquele gauchinho que toma cachaça, que não sei o quê. Eu ainda tomo minha cachaçinha, mas eu discuto, eu faço matemática. E deixa uma vaca por hectare lá, entendeu? Sem olhar muitas vezes, né? Eu acho que... Será que a tecnologia, o agricultor, a lavoura está usando mais que a pecuária? A lavoura impulsionou a pecuária. Não resta dúvida. A lavoura vem trazendo a pecuária de arrasto, porque senão, se o pecuarista não se estabelecer com uma nova tecnologia, né, uma nova ciência, automaticamente ele vai se entregar. Se ele não se entregar, o filho dele, no dia que receber a propriedade, entrega. Ok. Wilson Turquete, presidente do Sindicato Rural de Jaguari. Satisfação, bom dia, Wilson. Tá ligado? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Verdes Pampas. Se tu me permite, eu quero cumprimentar, nominando de um por um. Começando por ti, meus parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o meu amigo Batista, de muitos anos, de 40 e poucos anos. Meu amigo Pedro Pífero, presidente do Sindicato Rural de Alegrete. Dr. Rui Gesser, há muitos anos não nos enxergava e hoje temos o prazer de estar aqui junto. Meu conterrâneo Alisson Calegaro. Dr. Roberto Leitão, presidente do Sindicato Rural de São Vicente. Amigo Tarso, presidente do Sindicato de São Gabriel. E o meu velho amigo Paulo Nicola, de muitos anos também. Muito obrigado de eu estar aqui com vocês hoje. Marcelo, o assunto hoje é pecuária, e eu me atrevo a dizer que a pecuária, para se sustentar, começa pelo profissionalismo, como o Batista aqui falou, que tem muita falta de mão de obra especializada, e isso nós estamos enfrentando na atividade pecuária, principalmente pecuária, porque na agricultura, o agricultor é muito mais caprichoso, ele tem um agrônomo, ele tem um técnico agrícola constante na lavoura. E eu pergunto a vocês, qual é que vocês que tem um veterinário, um zootecnista à disposição sempre, ou apesar de ter algum aqui que é veterinário, ele mesmo se determina, né? Mas eu não acredito em outra coisa, a não ser no profissionalismo da pecuária e a índice de natalidade. Consequentemente, se tiver profissionalismo, ele vai ter alto índice de natalidade na pecuária. Fora isso aí, eu não acredito, porque eu cito assim um exemplo, Jaguari, que é bem pequenininho, perto de vocês aqui, é um grão de arroz, mas aumentou bastante lá a lavoura de fumo, a lavoura de soja, etc., arroz, e a pecuária está no mesmo tamanho. O que quer dizer isso? Que os produtores estão melhorando a sua pecuária através de que? Passagens artificiais, melhorando a genética. Então passa por aí todo esse processo para nós ter uma lucratividade melhor. Não acredito em outra coisa. Alisson Calegaro, doutorado da UFSM, pertence ao Laboratório de Bovinicultura de Corte da UFSM. Eu quero dar uma informação importante, Alisson. Não sei se tu estava no programa, a Voz do Campo já esteve no Laboratório de Bovinicultura de Corte, fiz um programa lá na fazendinha da UFSM, lá com a meninada, era um frio, e nós todos lá transmitindo a Voz do Campo e discutindo com os jovens estudantes da UFSM. Bom dia, Alisson. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar presente hoje nesse debate. Saúdo a todos os componentes da banca e aos ouvintes. Nesse encontro que tu mencionaste, nesse momento eu me encontrava na Argentina, estava fazendo um intercâmbio lá. A minha vontade era estar no dia lá para poder compartilhar e aprender junto com vocês. Quanto ao tema da conversa hoje, né, Marcelo, que tu perguntou de onde vai vir o churrasco do domingo, eu de primeira mão te falo que vai vir do nosso rebanho, que, contrário do que se ouve
no nosso dia a dia, no convívio com algumas pessoas, que o nosso rebanho tem diminuído. Isso não é verdade. Se nós olhar os dados do Analpec, o nosso rebanho gaúcho aumentou em torno de 11%. Apesar de aumentar a área do soja, mas o rebanho gaúcho também aumentou. Isso aí, o nosso rebanho aumentou. Atribui-se ao quê? A intensificação do sistema de produção, principalmente em função do que já foi mencionado, integração lavoura-pecuária. Se nós olharmos as categorias de forma individual, nós vamos perceber que nenhuma delas diminuiu. Aumentou a quantidade de vaca em torno de 11%, assim como aumentou o rebanho nesse mesmo percentual. O que nós vamos olhar, o que aconteceu que diminuiu as categorias mais velhas. Então, os animais estão sendo abatidos mais cedo e, consequentemente, produzindo uma carne de melhor qualidade. Então, uma das formas é intensificar ainda mais o sistema de produção, aumentando principalmente os índices zootécnicos. Uma das contribuições que fez com que o nosso rebanho aumentasse, uma das técnicas é o IATF. Se nós olhar, aumentou o número de terneiros, aumentou a taxa de natalidade. Isso depois os presidentes dos sindicatos poderão confirmar isso. E para encerrar aqui minha participação inicial, não posso deixar de agradecer a todo o laboratório de bovinocultura de corte, onde tive toda a minha formação na Universidade Federal de Santa Maria. Tá bom, Alisson. Olha aqui, ó, que time de peso que tá aí, hein, Marcelo? É o Daniel, lá do Sindicato Rural de Tapes, na Zona Sul, estão ligados na Voz do Campo. Um abraço ao Petri, ao Chemali, a turma de Tapes, nosso parceiro, a Rádio Tapense, o pessoal de Tapes, prefeito Silvio Rafaeli, todos ligados na Voz do Campo. E também o Juliano Lima, em Palmeira das Missões, sempre ouvindo a Voz do Campo. Um abraço a vocês aí, gauchada, que acompanha a Voz do Campo. É um time de peso, realmente. Pedro Pífero, qual é o problema da pecuária? O que está acontecendo, então, com a pecuária? Eu gostaria que tu explicasse, pelo teu conhecimento, experiência que tem, e discorrer. Eu quero deixar o microfone à vontade dos demais participantes, para agora fiquem à vontade para pegar o microfone e falar. Qual é o problema grande, qual é o grande desafio da pecuária, Pedro Pífero? Marcelo, eu acredito que há um problema estrutural da pecuária no Rio Grande do Sul. A gente passou, o normal da pecuária é ter ciclos. Então a pecuária ela vem mudando. Antes nós tínhamos um ciclo quando tinha um excesso de produção de terneiro, aí desvalorizava. Hoje não, hoje não aconteceu isso. Então estava esperando por essa viravolta, né, do ciclo, não aconteceu. Isso é uma demanda maior. Isso está acontecendo uma demanda. Isso é mercado exterior, é consumo interno, que a maior parte da bovinicultura, do gado, é para consumo no Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, específico, é problema estrutural. Eu acho que tem que fazer um trabalho, tenho certeza que tem que ser feito um trabalho entre os elos que compõem a cadeia da pecuária. Nós estamos a uma distância muito grande entre produtores, entre representantes, e quanto mais entre os elos. Aí entra a parte da indústria. Nós somos tratados, a indústria e o produtor, como quase inimigos. Ele defende o lado dele e nós defendemos o nosso. Se nós sentarmos na mesa, tem muitas das situações que nós podemos desenvolver junto. Antes nós não sabíamos o que o consumidor queria. E quem é o elo mais perto do consumidor é a indústria, para dizer o que nós produzimos. Aí chegava, eu quero um novilho de 350 quilos, carne nova, o bulita. Aí de uma hora para outra mudou. E aí uma carcaça maior, porque a menor inviabiliza a indústria. Então tem que ser feito um trabalho de reestruturação da pecuária no Rio Grande do Sul. Isso vem por todos os estados. Tu tocou numa questão interessante. Por que essa distância do produtor, por exemplo, com a indústria? Não, isso já vem, é cultural, isso já vem há muito mais tempo. Até porque antes a indústria, quem tinha o domínio da indústria era o produtor com as cooperativas. Antes, aí terminou as cooperativas, veio outras pessoas, assumiram, só que assim, eles têm ideia de defender
a indústria deles, o negócio deles. Eles têm que comprar bem a menos, pagar menos para o produtor, e o produtor quer vender melhor. Então essa conversa, esse alinhamento, aí entra a parte sanitária, que é um problema também, que nós temos que sentar para discutir. Hoje, como é que funciona as leis e o funcionamento do campo? Nem é só da pecuária do campo. Entra um administrador, ele entra lá no governo, ele tem o poder, ele acredita que tem o poder e que sabe o que é o melhor para o produtor. Aí ele chega, determina as leis, tu chega e levanta a lebre. Olha, tem um problema sanitário em tal situação lá, um problema, não preciso dizer qual. Aí ele vai lá e o que ele faz? Pode deixar que eu resolvo. Aí ele vai e começa a escrever a lei. Quando chega no produtor para implantar, não funciona, porque o principal que deveria participar de toda essa situação e discussão era o produtor, e ele não fez parte da discussão. Ele não formatou o projeto para implantação. Então, isso eu acredito, isso é estrutura. Isso é diferente, isso tem que mudar. O produtor tem que participar das decisões que cabe à produção. Enquanto ele não participar e não fizer parte da mesa, ele não vai acontecer isso aí. Os projetos vão ser implantados e pior é dar a volta para trás. É quando tu implanta e não consegue implantar, é um desgaste muito grande. E uma derrota também, não deixa de ser uma derrota. Tu vai lá, leva o projeto e no projeto não consegue implantar, depois de estar todo formatado o projeto. Então isso aí nós temos que trabalhar, por isso que eu digo, não é só Alegrete, é região, é estado, e tem que sentar. A pecuária é como um todo, né? É como um todo. Agora, a parte de produção, o produtor ficou mais eficiente. A soja vem avançando. Se nós pegarmos hoje o rebanho bovino do estado, é 13 milhões e 700 mil cabeças. Quantos anos já é 13 milhões? E hoje, como você diz assim, nós estamos produzindo no potreiro da frente da casa. Nós tínhamos a invernada toda, toda a invernada, foi aumentando a lavoura de soja, foi aumentando, e nós estamos produzindo e com o mesmo rebanho. Então, claro que as categorias essa aí de maior idade, ela se transformou em mais ventres, mais novilhas, um novilho mais jovem para abate. Então, isso aí, o produtor está mais eficiente, senão teria diminuído o rebanho, não aumentou o rebanho. Pedro, ali, ó. Muito bem colocado pelo Pedro, né? Eu fui 15 anos diretor de cooperativa de carne. Eu fui diretor comercial, fui industrial e fui presidente. Fui presidente de cooperativa de saudosa memória. Infelizmente, foi conjuntural. A Alegretense, a Gabrielense, a Serrana, a Cicade, né? Todas, infelizmente, terminaram, né? E a indústria hoje de carne, conjuntural, eu digo, a indústria, eu chamava 3P. Assim, a indústria que é o maior peso, quer pagar com o maior prazo e quer pagar o menor preço. Continua sendo assim. Hoje a pecuária, infelizmente, nós estamos... o preço está muito bom. Não está bom, não. Hoje, vamos fazer rentabilidade com outra atividade econômica, aí precisa de com a soja, é 4 vezes mais, né, a rentabilidade da soja. A indústria de carne hoje, com essa valorização do dólar em relação ao real, está ganhando muito dinheiro. Chega a ser 40% das exportações. Eu sei porque na minha cidade, o frigorífico Marfrig, né, está exportando, principalmente dianteiro para Israel, abate todas 700 cabeças a dia, 750, o dianteiro para Israel, o traseiro no mercado interno e a costela aqui no mercado interno hoje tem um valor agregado muito grande. E um pouco para o Irã e Iraque. Mas provavelmente a Rússia, agora com a chegada do verão na Rússia, né, porque na Rússia no inverno não importa a carne, né, que é um problema dos portos, consegue chegar a carne lá, provavelmente vai entrar muito forte no mercado agora, né, Marcelo? E eu acho que vamos ter mais uma vez, mas o preço não está bom, não. Eu vejo preocupado com isso aí também, que não apenas a atividade de soja, mas a silvicultura entrou muito grande também, uma área que invadiu bastante Alegrete, ali São Gabriel, Cachoeira, né, Caciqui, né? Então são coisas assim. E nós precisamos estar atentos. Eu como veterinário, formado há mais de 40 anos, o sonho acalentado por mim, Rui, é de ficar livre da aftosa sem vacinação. Em 2001, eu estava atuando em veterinário. O problema é a má vontade dos nossos companheiros de Santa Catarina, através de um gaúcho, que é o Zonta, que fez isso, que nos dificulta de tudo, sempre dificultou os corredores, burocracia, essa coisa toda. Mas vamos voltar. Agora, inclusive, vai novamente, né? Agora o secretário Hernani vai buscar novamente ficar livre da aftosa sem vacinação. Paraná, a última campanha vai ser em maio.
Paraná, a partir de maio, para de vacinar também. Pois é. E nós vamos buscar, porque para nós buscar mercados, mas, raçabilidade obrigatória, que eu acho uma utopia, não existe isso, nós precisamos buscar isso aí sim, livre da aftosa sem vacinação. Porque os mercados mais importantes do mundo, eu como fui 15 anos diretor de cooperativa, sei bem, viajei pelo mundo, comecei buscando agora de carne, os Estados Unidos, o Canadá, o México, o próprio Japão, eles compram carne de países sem aftosa sem vacinação, com exceção do Uruguai. Mas o Uruguai é um caso à parte, vamos discutir aqui o Uruguai. Mas nós precisamos buscar isso aí, é um sonho e eu acho que estamos chegando próximo isso aí. E claro que o embasamento técnico, né, fazer exame sorológico para ver como é que está o vírus aftósico, mas eu acho que nós vamos chegar a isso. Tá, só deixa eu voltar bem pouquinho, os companheiros. Outra coisa que me preocupa muito é o seguinte, é que eu venho do mundo jurídico, né, e o homem, a sociedade toda se organizou para que os contratos e as avenças tivessem uma certa formalidade para colocar na segurança. Eu me impressiono com a informalidade maléfica no que tange a compras e vendas e outros negócios rurais. Essa é uma questão importante. Né? Porque tu vai na farmácia, tu chega na farmácia, me dá um melhoral, por favor, e uma camisinha. Aí quanto é? R$6. Tá, então é o seguinte, só me dá um papel aí, e me dê a sua conta aí, que eu depois vou lhe mandar o dinheiro. Põe no bolso, vai embora. É assim que fazem com muitos dos nossos pequenos e médios pecuaristas. O cara vai lá, quer carregar o gado, e, pois é, só posso pagar tanto. Mas isso aqui não dá, eu não posso levar essa vaca aqui, não sei o que, tá, não, mas o senhor leva, faça favor, tá gordo, mas não tá bem gordo, tá. Bom, tá, mas aí eu vou ter que pagar esse boi a preço de vaca, tá. Ou então não sei o que e tal, tá, qual é o número da sua conta? No banco, qual é o banco? É o Sicredi, não sei o que, o Banco do Sul, tá. Daí esse pequeno se torna um hipossuficiente. Esse aí tá frito em pouca banha. Porque ele mora lá no interior de um estado, ou lá em Cacequi, ou lá ele tem 500 hectares, e a maioria é pedra, e aí não veio o dinheiro, daí ele telefona. Vem cá, o meu dinheiro. Mas o senhor não recebeu e tal, e coisa, aí começa aquela enrolação, e ele tem que pagar o salário, ele tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E ele é um hipossuficiente, porque se ele for procurar apoio jurídico, naturalmente que o advogado vai dizer, pois é, então o senhor, qual foi o valor da coisa aí? Quanto o senhor? Foi 20 mil que o cara está me devendo. Tá, então faz assim, é lógico, é justo, né? O senhor me deixa 2 aí para eu começar a trabalhar. E o cara, poxa vida, eu não tenho esses 2. E aí ele já é obrigado, aí atrás, lá da pessoa que comprou, que às vezes é um intermediário e tal. Esse é o primeiro problema que eu penso que se eu mandasse alguma coisa, eu diria assim, os bancos oficiais de fomento deveriam fazer da seguinte maneira, leva lá a guia de transporte, lá a guia daquela coisa toda, a nota do produtor rural, vai no banco, e o banco, com juros modestíssimos, deveria, modelo de fomento, ou indenizar daquele valor e se subrogar no crédito, que ele tem a haver desde que houvesse cadastro de comprador e vendedor. Bom, a gente ouve todo dia a choradeira. Doutor Rui, essa é a verdadeira falta de seguro agrícola. O cara não tem o seguro nenhum do que vai receber, né? A segunda coisa que eu penso é também na situação, aí que está, veja só, para o leigo que está nos ouvindo em casa, né? Que, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas as fases são cria, recria e terminação. Eu parei com a terminação porque é nítido um oligopólio tem ali, que eu não quero me submeter a esses caras. E eu também não tenho competência, pela natureza do meu campo, para terminar como tem que ser e com a velocidade que tem que ser. Então, outro que faça. Né? O cara lá de Carazinho, lá não sei de onde ele tem tudo, ele vem aqui, me compra, vai-te embora. Tá? Acertamos no preço e já saio fora daquela vaca descartada. Estamos conversados, mas não posso ficar insistindo numa coisa para a qual eu não tenho a vocação necessária. Consorciamento do pequeno, no qual eu me incluo, não pela área de terras que eu tenho, mas pela característica disso aí, de muito campo nativo, eu ainda penso que o nosso caso, nós não temos muito poder de jogo, porque, muito bem, eu não posso plantar soja, né, porque a minha área é muito pequena e muito esparsa. Eu não tenho condições de fazer isso, nem como diz o Nicola, nem eu sou louco de comprar uma plantadeira. Pelo vulto do meu negócio, eu tenho que terceirizar isso aí. Não vou eu comprar agora a colheitadeira, tudo isso, eu fico imobilizando coisas e eu vou me tornar completamente sem competição. Bom, eu sou obrigado, então, a falar com alguém que planta soja, que vai lá e depois vai me dar a pastagem. Usos e costumes que acontecem muito aqui. O que acontece?
que o cara da soja, ele às vezes ele vai colher mais tarde, por um motivo ou outro, se amarra para implantar a aveia ou azevém, né, não cumpre aquelas especificações necessárias de adubo e de tantos sacos por hectare, isso e aquilo, e te entrega muito tarde aquela lavoura, demora para te entregar. Quer dizer, e daí também o pessoal fica assim. Eu às vezes penso, eu não sei se eu quero fazer uma pergunta, se esse médio, pequeno, para ele, às vezes não seja mais negócio, até diminuir o seu volume de bovinos, para diferindo algumas invernadas e depois suplementando com sal mineralizado, proteinado, se isso não é mais negócio para ele, porque se ele mesmo, eu digo para vocês, na ponta, eu estou na frente de mestres, né, mas eu faço as minhas contas, se eu mesmo que tiver, se eu não tenho quem plante soja lá nas minhas malhas, se eu mesmo for implantar, eu vou ter que globear, porque eu não tenho a plantadeira direta. Vou ter que dissecar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e eu digo a vocês, se eu tiver que implantar a pastagem, não resulta, nem empatar no empate. Bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Está em contato conosco o deputado Luiz Carlos Reis aí, deve estar ouvindo a voz do campo aí, o deputado federal Luiz Carlos Reis. Eu tenho que fazer o intervalo comercial, os nossos patrocinadores da Voz do Campo. Eu quero dar um recado importante. Sábado que vem, este mesmo programa estará na Vinícola Laurentia, Barra do Ribeiro. Dr. Gilberto Schwartzman vai receber a Voz do Campo. Estaremos lá com Antônio Sartori, secretário Pedro Westphalen, secretário Hernani Polo, o Elton Dueller, nosso parceiro da Felite, vai estar conosco lá, Chemali, toda a turma lá de Tapes, o Juarez Petri, estaremos juntos, Martiniano Costa Beber, João Marcelo do Moncel, da Três Tentos, todo esse timaço aí, também sábado que vem na Vinícola Laurentia. Dizem que é a melhor espumante do país. E o Dr. Schwartzman é um desses homens que se capitalizam na profissional liberal que ele é e vai para a agricultura ou a pecuária com muito sucesso. Ok, vamos fazer o intervalo comercial. Simon Ferreira no estúdio da Verdes Pampas. Diz para o deputado nos ligar, Renato, no intervalo agora, e já falamos com ele. O Renato Marudinho, que está nos dando o suporte técnico e apoio nos bastidores aqui para a Voz do Campo. Quero registrar a chegada aqui do Marcelo, gerente da Felite Fiat Santiago, da concessionária Santiago, e também o Max, a equipe aí da Felite, nossos parceiros que estão conosco aqui no Hotel São João Palace Hotel, Grupo Batista, em Santiago, que recebe a Voz do Campo. Intervalo comercial, nós já voltamos. Só deixa eu dar um recado, Simon. A Voz do Campo está com um grande desafio, Batista, pela frente. Nós fomos desafiados a realizar o tradicional seminário de Gramado. E estamos trabalhando como nunca. Tem que ser peitudo, como diz o gaúcho, mas estamos construindo esse projeto com muitos amigos para fazer um grande seminário. Nós temos uma grande preocupação: transferir conhecimento para as pessoas, trazer pessoas que têm conhecimento e transmitir para outros o conhecimento. A pessoa com conhecimento vai muito longe. Essa é a grande preocupação da Voz do Campo, transferência de conhecimento. Então estamos trabalhando para realizar em agosto o seminário A Voz do Campo. E esta semana pode confirmar a presença Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, pode ser o palestrante oficial do seminário A Voz do Campo. Depende de uns acertos comerciais que estão muito bem encaminhados, diga-se de passagem, 90% encaminhado, Marodim. E esta semana já podemos até, quem sabe, anunciar Joaquim Barbosa em Gramado em agosto. Intervalo comercial, já voltamos. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia cultivares T-Bio tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Pra escolher um Fiat Zero ou quem sabe funilaria, foi chegar lá na Felite, tinha tudo que eu queria.
pra qualquer lado que eu vá. É a maior felicidade, a Felite está por perto, em mais de 12 cidades. De norte a sul do estado, de carros a acessórios, Felite, revendedora Fiat, seu jeito de rodar mais feliz. Sistemas de irrigação, ordenhadeiras e resfriadores, painéis elétricos, identificadores de animais, termometria e aeração e transformadores. Focking, gerando soluções, integrando tecnologias. Essa é nossa, essa é gaúcha. Semear e colher, conhecer a origem, controlar as gerações, um padrão de qualidade, garantia na plantação, semente certificada, é inovação. Semente certificada Eu Curto. É uma campanha da Fundação Pro Sementes. Curta a página no Facebook. Cada passo dado foi semente. Cada caminho trilhado, resultado. Nossa jornada é movimento. Ciclos que o tempo matura. Também somos planta desta terra. E enquanto o planeta girar, semearemos a vida juntos. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. O Senar RS é uma instituição responsável por criar e promover ações de formação profissional e atividades de promoção social dirigidas às famílias rurais, a fim de contribuir na profissionalização, integração na sociedade e melhoria na qualidade de vida desse público. Entre suas várias ações estão programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda, palestras e cursos que resultam em qualidade de vida. E agora, a roleta Safra da Sorte. Qual é o seu nome e o que você faz? O meu nome é Carlos e sou agricultor. Parabéns, Carlos, você ajuda a alimentar o mundo. Vamos girar a roleta. Tá girando. Oh, que pena, parou em estiagem. Não conte só com a sorte. Planeje o seguro agrícola com a Tovese. Solicite sua proposta para soja, arroz, milho ou trigo. Acesse tovese.com.br ou ligue 5433315335 e 5132489347. E agora, a roleta Safra da Sorte. Qual é o seu nome e o que você faz? O meu nome é Carlos e sou agricultor. Parabéns, Carlos, você ajuda a alimentar o mundo. Vamos girar a roleta. Tá girando. Oh, que pena, parou em granizo. Não conte só com a sorte. Planeje o seguro agrícola com a Tovese. Solicite sua proposta para soja, arroz, milho ou trigo. Acesse tovese.com.br ou ligue 5533228000 e 5132489347. É confiável e é daqui, uma equipe com ousadia. Mitsubishi que é uma nação, Grupo Felite que é tradição. Essa é a Tradisul, essa é a tradição. Grupo Felite do nosso Rio Grande. Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi. Venha para a Tradisul. Ok, a Voz do Campo, show agrícola está no ar. Estamos em Santiago com a maior rede de rádios do agro nesse sábado, 18 de abril, com a Voz do Campo, especial no Grupo Batista, no São João Palace Hotel, empresa do Grupo Batista de Santiago. Se a sua fazenda, estância ou cabanha, ou granja, não tem sinal de celular, instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e a comodidade da cidade. Soluções em telefonia rural. A Instecom Telefonia de Panambi, telefone 3375-3737. Ao recado aí do Fassbinder, empresário de Panambi, soluções em telefonia para fazendas.
Você que está ligado na Voz do Campo, Grupo Focking, sistemas de irrigação, Sementes Falcão. Você vai plantar trigo, outra dificuldade no produtor, no meio do agro, é a questão trigo. Mas quem vai plantar trigo, fale com a Sementes Falcão de Passo Fundo, que tem sementes de qualidade e que trazem segurança e renda ao produtor. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Telefone 54-3316-4999. Falar nisso, bom dia, Marcelo. Aqui pela Planalto, o programa está sendo interrompido, em seguida repetindo. Um abraço ao Falcão de Passo Fundo, nosso parceiro comercial é a Rádio Planalto de Passo Fundo. Um abraço, Humberto Falcão, tá ligado aí na Voz do Campo. Senar RS, Tovesi, corretora de seguros. O seguro é a proteção do investimento do produtor. Tovesi, escritório Porto Alegre, Carazinho e Cruz Alta. Biotrigo Genética, conheça o guia manejo de nitrogênio da Biotrigo. Biotrigo Passo Fundo, Fundação Pro Sementes. Sementes certificadas têm origem, qualidade, garantia, segurança e inovação. Conceito Industrial, produz soluções completas para automação de pesagem, carregamento e descarregamento em ambientes rodoviários, ferroviários, portuários, alfandegados ou não. Conceito Industrial. Diltec, secador de resíduos. Grupo Felite, Sementes Costa Beber e a partir de hoje, Zamprônio, classificadores de sementes. Bom, a Voz do Campo de hoje só está faltando o presidente Esperoto, né, Renato? Só o que está faltando, porque a maioria dos sindicatos rurais estão reunidos aqui em Santiago hoje. Agora chegou para reforçar o time Caio Nemitz, Manuel Viana, presidente do Sindicato Rural, produtor rural do Manuel Viana. Agora sim, só está faltando o presidente Esperoto, viu? O resto, a maior parte estão aqui. Vamos fazer uma reunião depois do programa, viu? Vamos reunir essa turma aí dos sindicatos rurais aí. O deputado Luiz Carlos Reis está na linha conosco. Deputado Luiz Carlos, tem 2 recados importantes a serem passados aos ouvintes. Bom dia, deputado. Bom dia. Estamos lhe ouvindo, deputado. Tá farsula então aí já? Tem? Oi? Tem quórum para deliberar? Tem quórum para deliberar? Tem quórum. Cada um vale por 10 os que estão aqui, viu, deputado Reis? Cortou a ligação? Eu acho que ele está mal de sinal, então. Deputado Luiz Carlos Reis, que está na linha com a Voz do Campo. Caio Nemitz, dá o teu bom dia aí, chegando aí no microfone da Voz do Campo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes, todos que participam. Prazer mais uma vez estar aqui, Marcelo. Dizer que dei essa espichada hoje, faz 2 programas já que a gente tenta participar por telefone, alguma dificuldade técnica, mas hoje a nossa cruzada aqui se deve a um convite para as feiras de terneiros que estão acontecendo, começando na nossa região, e hoje, Manuel Viana particularmente, abre o circuito do Guarani lá, então dizer que aguardamos todos os investidores lá, a partir das 14 horas, com essa chuva, o pessoal, e o preço da soja, né, o pessoal está tranquilo em casa, vai dar para comprar hoje uns terneirinhos, fazer investimento em genética de qualidade. Um bom dia a todos, um bom programa. Marcelo, eu vi tu falar muito em objetividade e eu vinha escutando o teu programa. E só se começou a tratar assuntos a partir dos 30 minutos do inicial do teu programa. Então, o programa também tem que prezar pela objetividade. Vamos adiante. Pecuária é o seguinte, não adianta estar cheio de presidente de sindicato. Tem que também lembrar a gente que faz. Eu sei que em Santiago tem muita gente que faz. Tem o Munir aqui. O Munir tem 250 hectares de tífito, produz por 2.500 hectares. Então nós precisamos também trazer para esse programa, não é só o presidente do sindicato, precisamos trazer esse pessoal que faz. Aqui em Santiago tem muita gente que está fazendo pecuária. A área de soja está aumentando a produtividade de pecuária e vai ajudar a aumentar mais. Bom, deixa eu ouvir um parceiro comercial aqui da Voz do Campo, porque sem os parceiros comerciais também não existe Voz do Campo. É fácil o microfone falar, o difícil é a sustentação financeira, é o comercial. Então o Marcelo, o Grupo Felite, Elton Dweller, Família Felite, que é um grande grupo empresarial do Rio Grande do Sul. Pode, por gentileza, o microfone, dando a satisfação da visita hoje aqui, Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, eu vim aqui, como tu falou antes, né? A gente tem que ganhar conhecimento nesse meio. O nosso meio comercial depende muito da classe pecuária, da classe agrícola.
E o que a gente tem a dizer assim, ó, que a gente também está junto desse fortalecimento, porque sabe que o resultado é um elo, nós somos uma corrente, tanto a parte de funcionário, como a parte de produção, como a parte de comércio. Então, esse momento a gente acha muito importante estar presente e torcendo. Eu acho que é o momento da gente se unir muito para a gente chegar a um objetivo de um estado, de um país, de uma cidade mais produtiva, mais rica, mais... Enfim, que as pessoas tenham realmente renda no que fazem, né? Porque eu vi comentário aqui, a gente está aumentando, perdendo área numa região, produzindo em menor espaço, mas o que precisa ter mesmo é que no fim as pessoas tenham realmente um resultado daquilo que fazem, né? Pois é, Marcelo. Então, e o Grupo Felite crescendo em todo o estado aí, né? Avançando bastante também, né? A gente entrou mês passado na área de Rio Grande e Pelotas, né? Um investimento alto e no momento que a gente aposta, sabe da dificuldade, mas que a gente aposta que também terá um resultado. A gente sabe que não é a curto prazo, né? Mas a gente está investindo nesse momento, é um momento difícil, mas não podemos parar também, né? Se a gente para, além do pessimismo que já existe, a gente entende que o nosso país ainda se organizando de uma forma mais estrutural, a gente tem condição sim de crescer, sim. Ok. Tá aí o Marcelo, gerente da Felite Santiago, concessionária Fiat, do Grupo Felite, com diversas empresas pelo Rio Grande do Sul. Hoje chegando conosco a este enxama aqui de Santiago do Wilson e também a Contrate Máquinas e Caminhões do Fernando Machado, pessoal que vai ampliar barragem, açude, construção, reforma. Falar com o Fernando Machado da Contrate Serviços e Locações, escritório aqui em Santiago, telefone 3251-6473. Tá bom, amigos? Bom, de onde virá o churrasco de domingo? É o assunto da Voz do Campo. Eu gosto, algumas coisas que eu gosto do Caio Nemitz, que ele é bem prático e de atitude. E é isso aí, né, Caio? Não adianta nós reunir e ficar só em reunião. Na verdade, o Brasil tá cheio de reunião e audiência. Eu sou um dos que não aguento mais audiência. Tem que ter solução prática, real, mudança nas coisas acontecendo. Viu, seu Turquete? Eu vi o Caio chegou falando aquilo que eu comecei dizendo, né? Em menos propriedade, menor, criar muito mais, né? Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso aí mesmo, porque a lavoura de soja e a agricultura está tomando conta, né? Onde der para plantar vai ficar só as beiras de sangue, como diz o Dr. Roberto. Então nós temos que trabalhar em cima disso aí, pregar isso aí, melhoria do campo nativo, fazer pastagem artificial e criar igual ou mais, quem sabe, na mesma tamanho da propriedade. Eu acho que é por aí que nós temos que ir, daí que vai vir o churrasco e nunca vai faltar o churrasco, Marcelo. Alisson, lá o FSM... Mas ele tem razão, Wilson. Eu falo muito da nossa agricultura familiar e o pecuarista familiar, que é alijado das políticas públicas, tem que ser e a pecuária familiar, Marcelo, 3 milhões de cabeças estão na mão dessas pessoas. Então tem que dar uma atenção toda especial, não tem sombra de dúvida. Alisson, o que o FSM passa de informação? O que na universidade lá, a questão de melhorar a pecuária, de desenvolver mais a pecuária? Marcelo, nós estamos constantemente buscando alternativas. Sempre buscando alternativa para o produtor rural. Uma por questão de custo. Em determinado momento ela serve, em outro determinado momento ela não serve. E aqui eu cito exemplo, por exemplo, de terminação em sistema de confinamento, que no momento ele vem retornando, uso de pastagens cultivadas, seja de inverno ou de verão, com uso ou não de suplementação. Acabou aqui de ser citado o uso da pastagem de Tifton 85, nós tivemos trabalho lá que se utilizaram diferentes níveis de suplementação e pastagem de Tifton 85. Num dos níveis que foi o menor nível, o Tifton ele tinha ao redor de 10% de proteína, então ele sendo nível baixo de proteína para terneiro, se necessitou utilizar então um farelo de soja para complementar essa dieta, né? Se obteve, daí se utilizou níveis esse para complementar o que faltava, de 0,3% peso vivo, e níveis crescentes de 0,5%, 1% e 1,5% do peso vivo. A gente sabe que um bovino consome ao redor de 2,5% do peso vivo. Com esses níveis que eu acabei de citar,
nós obtivemos ganhos aí extremamente expressivos. No nível mais baixo, os animais ganharam ao redor de 550 gramas, que se forneceu o que ele precisava, né, para se manter e para ganhar peso, só que com uma percentagem menor. Você obteve ao redor de 550 gramas, quando você utilizou 0,5% do peso vivo, você obteve ao redor de 600 gramas. Quando se aumentou ainda mais esse nível de suplementação, que ele foi baseado em milho e farelo de soja, se obteve ao redor de 850 gramas, e quando você passou para 1,5 ao redor de 900 gramas. Então nós podemos observar que são ganhos semelhantes ao que os terneiros teriam ao pera-vaca e até superiores. Daí o que vai determinar utilizar um nível ou outro o custo desse suplemento. E aqui eu saliento também a capacidade de suporte desse tifton. O tifton é uma gramínea perene, no caso, né? Depois de implantar uma vez, o que dificulta a sua implantação a mão de obra e o custo de implantação, por ser uma pastagem que deve ser implantada por muda, mas ela permite ir com um nível menor, que eu citei, ao redor de 14 terneiros, com uma média de 200 kg por hectare, foi que a gente conseguiu lá, e com um nível maior, com 1,5% do peso vivo, ao redor de 25 terneiros por hectare. Então, nós podemos observar que alternativas há. Alisson, nós estamos recebendo uma ajuda aqui de um produtor que está na internet, no Brasil, ouvindo, em Minas Gerais, produtor de café, que está preocupado com a questão da carne. Ele diz que a participação no suprimento mundial de carnes, o Brasil, produção está em segundo, consumo segundo e exportação também em segundo. Informação que vem lá do Fernando Barbosa, do sul de Minas, produtor de café, que também come carne, toma café e come carne também. Está preocupado, né, Fernando? Um abraço, Fernando Barbosa. Viu esse dado aí? Com relação à questão de vir a faltar carne, seria nesse sentido? Não, ele fala na questão da produção, que o Brasil tem segundo lugar, né? Produção, na exportação e no consumo, né? Exportação em primeiro? Produção nos Estados Unidos, produção. Estados Unidos e Brasil. Segundo o Brasil. Brasil segundo. Exportação, o Brasil tem primeiro? Passou o primeiro, aquele dado ali. Então, primeiro. O Brasil é o primeiro e a Índia que está encostando, está em segundo. Mas a questão da Índia é que eles têm principalmente a carne de búfalo, né? Que eles exportam. É o segundo exportador. A carne de búfalo. Eles não consomem, mas exportam, Caio. Eles não consomem, mas exportam. E é uma carne de um valor menor. E é o que o mundo quer, né? Que é quantidade e preço. Então aí que a Índia entrou nesse espaço aí. Assim, Marcelo, nós temos potencial ainda para aumentar muito a nossa produção, né? Se nós olhar os nossos dados, ainda eles são baixos, nós temos condições de aumentar muito mais. Eu tenho o costume de falar, né, que a gente constantemente tem escutado aquele promovido, acho, pelo Senar, o pessoal da URGS, lá, da onde vai vir os terneiros, né? É só aumentar a taxa de natalidade, Marcelo, que você consegue produzir muito mais carne, né? Se nós olhar a produção ainda nossa do Brasil, em quilos produzidos por hectare, ela é baixa, né? Nós podemos, se nós olhar em questão de Rio Grande do Sul, que nós temos, ainda existe o boi sanfona, que é aquele boi que engorda no verão e emagrece no inverno. Esse boi nós produz 80 quilos de carne por hectare por ano, né? Nós podemos chegar a 500 quilos de peso vivo por hectare em sistemas mais intensificados, em torno de 1.000 quilos de peso vivo por hectare ano, né? Então, nós temos potencial e nós temos o nosso clima que favorece isso, né? E antes, eu só quero salientar aqui, ó, antes de nós querer aumentar o sistema de produção, a gente tem que evitar que esses animais venham a perder peso. Agora o pessoal citou a questão das feiras, né? Os terneiros estão ao pé da vaca, quando a base deles é o leite, que tem ao redor de 24% de proteína bruta. Se nós tirar esses terneiros e largar no campo nativo, é óbvio que eles vão perder peso. Essa qualidade do campo nativo agora, o ciclo vegetativo vai passando, vai aumentando a proporção
de como a planta vai aumentando o teor de matéria seca, perdendo digestibilidade, ela vai aí estar com 5, 6% de proteína bruta, por isso que esse animal vai perder peso. Então não adianta nós fazer uma boa recria desse terneiro, alpera-vaca, desmamar mais terneiro, com 200 quilos, se nós ficar agora esperando a pastagem no inverno, esse animal vai perder peso. Então o mínimo que tem que se fornecer para ele é uma suplementação nesse período, seja de 1 ou 2 meses até chegar a nossa pastagem de aveia e azevém. Então, se nós não colocar alguma técnica nesse processo, né, nós vamos estar deixando de produzir, vamos estar perdendo. E outra coisa, quero comentar, o peso ao desmame tem uma alta correlação com o peso ao abate. Então, quanto menor for o peso ao desmame, nós vamos ter um boi mais leve. Só para fazer uma correção, no início eu comentei que o nosso rebanho aumentou, não foi referente ao último ano, é referente aos últimos 8 anos. Tem como, nesses últimos anos, também aumentou a taxa de prenhez ao redor de 3, 4%. Ok, Pedro Pífero. E também o número de terneiros tem aumentado. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho medo da produção, esse medo que se tem de faltar carne, eu não tenho medo, sinceramente. Eu acho que tem muito espaço para crescer. Hoje o Rio Grande do Sul, a média é 50%, 55% de terneiro, 55 terneiros para cada 100 vacas. Isso é uma média, ó, o Uruguai está lá em cima, bem acima disso aí, então tem espaço. O que tem a dificuldade é assim, ó, se produzir hoje tem mercado, então tu consegue produzir mais, certamente tu diminui a tua rentabilidade. Hoje tem rentabilidade porque tem uma demanda pela carne. Então vamos produzir mais, aumentar, e aí vão colocar onde essa carne? Então isso aí tem que ser aos poucos. Se o produtor tem retorno e tem rentabilidade, certamente ele vai aumentar a sua produção para ter mais renda. Então esse problema de faltar carne, da soja avançar, hoje está verticalizando, hoje tem a verticalização, hoje não tem, tu não aumenta a área, tu intensifica a tua produção. Tu está mais eficiente. Então não tem problema, né? Esse risco acredito que nós não corremos. Bom, o Fernando Gonçalves fez eu rir aqui agora, Pífero. Marcelo, o que poderia acontecer no mercado da pecuária se o dono do JBS seja preso? Não, o Fernando tá bombando, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Tocantins, um gaúcho que está nos ouvindo em Palmas, Tocantins, Carlos Nardes, irmão do ministro João Augusto Nardes, inclusive ele está fazendo aí um trabalho e chamando os gaúchos para investir em terra no Tocantins, tem todo um conhecimento, toda uma experiência de muitos anos lá, o seu Carlos Nardes, está nos ouvindo em Palmas, Tocantins, chamando a gauchada para investir em compra de terras no Tocantins, em Palmas. Caio, deixa eu falar, quando eu vou nas lojas comprar uma camisa, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa, eu quero agora falar com este público, vocês produtores rurais me entendam, vamos falar com esse público. Paulo Nicola, quanto custa para engordar um boi? Quanto ganha o pecuarista para engordar um boi? Eu quero que tu fale com as atendentes das lojas que estão nos ouvindo, o pessoal das mecânicas, das empresas, o pessoal da cidade. Fala com eles, quanto custa para engordar um boi? Quanto o pecuarista ganha? Porque daí nós vamos responder o que o Pífero falou no início, que a indústria está muito distante do produtor. Vamos ver quem é que está ganhando dinheiro com a pecuária. Bem, o custo para engordar um boi, façamos o seguinte cálculo, ó, o arrendamento, um dos problemas do gado é que se tem quilo de boi para pagar o arrendamento em sacas de soja. Então, 4 sacas de soja daria 240, aveia 80, adubo 100 e mão de obra, vai R$500 o hectare. Tá? Um boi, devido à função do equilíbrio entre a soja e a pecuária, eu não posso deixar ele mais que 80, 90 dias. Ele bota no máximo nesse período um bom equilíbrio, 110 quilos, que custaria 550. Eu consigo 108, 110 quilos nesse manejo que eu faço de pecuária. Esses são meus dados. Tá? Então esse boi eu vendo mais ou menos 100 quilos que eu consiga colocar nele no período de engorda, 100 quilos a R$5 daria R$500. Então, o que eu ganharia? Eu ganharia, como eu coloco 1,3 animais por hectare na minha pastagem, que é o meu ponto de equilíbrio, então eu ganharia R$50 mais 30%, R$200 por boi. Então, custa 500 e
Antigamente, inclusive, tinha um dado que dava, né? Que o custo da passagem pagava o boi e a diferença entre o boi magro e o boi gordo era o lucro do pecuarista. E isso, acho que está voltando a mais ou menos impressionante. Então, o custo de um boi, na minha opinião, na pastagem é R$500. R$500 o custo de um boi na pastagem. Para te engordar o período de engorda dele na pastagem. Esse é o custo. E quanto que tá o custo? E ele vende esse boi, quanto ele fatura com esse boi, hein? Não, nós estamos falando do custo durante o período da pastagem. O animal entra na pastagem, nós estamos falando do período de engorda. O que custa para engordar um boi? É a pergunta. R$500. R$500 por boi. E o lucro de cada boi fica em torno de R$150 a R$200. Veja bem, dentro da minha propriedade, com as minhas características, com o meu manejo, que eu tenho que ter um ponto de equilíbrio. Se eu apertar muito a pecuária, eu prejudico o soja ou vice-versa. Olha, chega a 10% ano passado, em função do pulo do preço, que quando tu compra um terneiro magro e vendeu o boi com aquele pulo, se chegou a ganhar 20%, mas em função dessa lucratividade extra da valorização do boi. Roberto Leitão. Eu teria dois... Pode falar, tá ligado? Eu teria dois agradecimentos de Sinop, lá no Mato Grosso, o Adrovani e o Oswaldo, mensagens aí que estão mandando direto, estão acompanhando. Eu tenho dois gargalos dentro da pecuária que está me preocupando, até porque assisti a algumas palestras em cima disso. A questão da exportação, o Pífero estava dizendo, não vai faltar, e se o mundo começar a nos comprar carne, por onde nós vamos tirar essa carne, Chico? Porto de Rio Grande ontem lotou de tal forma que não podia receber soja, com todo o agendamento. Está um caos aquilo. Mas soja espera um dia, 2 dias. Agora um container de carne não espera nada. Baita problema. Se chega lá, tem que sair. No máximo, 24 horas. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Que o senhor colocou aquele problema antes, que eu até hoje não consegui desfazer essa equação. Por que em Miami a roupa é mais barata que no Brasil? E é. Por que a gasolina está parecida em todo o mundo? E por que a carne em Munique, no Amex Caraíbas, tu vai lá, ela é o quádruplo do que se paga aqui no Brasil? Eu não estou entendendo bem, porque nós vendemos a 5 quilos boi gordo. Como é que não está? Eu acho assim, ó, que eles tinham que nos pagar, né? Apesar disso, que a nossa carne, para o consumidor final, está começando a ficar perto quase do preço que se paga na Europa. Mas para nós está 5 pila. Eu já te dou... 40% uma rentabilidade. Com essa desvalorização do real em relação ao dólar, os frigoríficos estão com a exportação, que está boa exportação, então estão lucrando 40%. E não estão repassando para nós isso aí. Isso é importante. Vou te dar uma explicação interessante. Há um ano atrás, nós tivemos uma reunião na Federacity com os holandeses, que queriam carne nobre. Aí a primeira pergunta que se fez, esta carne estaria indo para a Holanda? Não. Aí a grande pergunta, e por que me preocupa a questão da rastreabilidade, dos ganhos? Esta carne, segundo essas pessoas que queriam um container de picanha, um container de lombo, eles não queriam costela, não queriam nada, só aquilo ali. O que nós vamos fazer com o resto? Aí diz eles, com o valor que nós vamos pagar a picanha e o lombo, nós vamos... Vocês têm condições de dar esta carne para quem vocês quiserem. O termo deles foi este, dar a carne para quem quiser. Vice, Roberto, exatamente. Eu controlo de cooperativa. O mercado comum europeu, que a Holanda faz parte, nunca foi um grande mercado. Não é consumidor. Porque eles compram o filé, e eventualmente o contrafilé e às vezes o alcatra. Aí nós temos o colchão duro, o patinho, com o tatu, que são caras que é difícil de comercialização. Preço baixo. Aí acontece, tu vai ter uma nessa cara fazendo carne guisado. Carnes novas, no mercado é bom. Bom mercado russo, que compra toda a carne, deixando a costela, o dianteiro, o traseiro, e mercados como os Estados Unidos. Nós temos que buscar, nós temos que ficar livre da aftosa sem vacinação,
Que, mais uma vez, eu repito, acho que nós temos que buscar esse objetivo. É um limitante. Nós temos que buscar esse mercado. Mas esses holandeses nos disseram o seguinte, olha, nós temos uma empresa na Holanda, ligada, inclusive, ao Rabobank, vocês sabem a potência, que manda esta carne para todo mundo. Ou seja, a nossa carne do Rio Grande do Sul vai para a Holanda e de lá é distribuída para vários países do mundo, logicamente, países que têm poder aquisitivo. Inclusive, na época, ele nos disse, nós vamos mandar carne para a China, para 250 churrascarias na China. Então, respondendo ao Rui, nós temos gargalos de exportação. Não adianta nós fazermos contrato, porque se eu vender bem a minha carne, não interessa se seja para cigano, para moreno, para azul, para colorado. Eu quero é vender bem, legal, logicamente. Mas se nós não tivermos a questão de infraestrutura, de estrada, de logística, de caminhões capazes de largar essa carne lá no porto, navios capazes de receber essa carne, que também não tem. Um navio é sofisticado para levar carne para o exterior. É um navio que precisa ter... O gelo deles é muito uniforme. E encher um navio de carne não é assim no mais. Então nós temos que começar a discutir essa questão logística. Porque não adianta nós produzirmos 20, 30, 50, 1000 bois, se eles precisam, no navio, containers que vai levar 2, 3 mil picanhas. Eu não sei se eu vou contramão essa parte da retirada da vacinação. Eu tenho um ponto assim, ó, quanto nós vamos ganhar de mercado se tirar a vacinação? Tá? São 4 cortes que se exporta no boi. 18%, acho que a exportação, Alisson pode me ajudar, 18% o Brasil exporta, chegou a 18% a exportação, que aumentou, estava em 14, 15, foi a 18%. Então, assim, ó, o risco, e o Rio Grande do Sul, quanto o Rio Grande do Sul exporta? O Rio Grande do Sul é menos que isso, o Rio Grande do Sul é 5%, né, do que ele produz aqui, ele tira para fora, mais entra carne do que sai. Então, assim, o que o Rio Grande do Sul vai levar se tirar a vacina? Pelo risco que corre. Tem estruturas que tem que ser montada e olhar primeiro antes de tomar uma decisão. Nós temos aí inspetorias veterinárias, temos estrutura de fiscalização, nós temos vizinhos, né? Então, assim, ó, tem que ver o que vai se ganhar, o que vai se agregar, porque numa dessas nós estamos pensando no mercado dos Estados Unidos, o Uruguai com vacinação está alcançando o mercado. Então, quando o mercado é comprador, ele te compra. Ele chega aqui e diz assim, olha, o ano passado eu te restringi por tal situação sanitária, barreira sanitária. Agora eu aceito, porque eu estou precisando de carne. Então, assim, ó, ele se adequa conforme a demanda dele. Então, isso que nós temos que ter cuidado, numa dessas nós estamos dando um passo, eu não digo que não é, eu acho que o objetivo é retirar, mas tem que ver o momento. Eu acho que tem que dar um passo para frente, outro, e ver a situação. Numa dessas nós estamos dando um passo lá adiante, não vamos conseguir mercado, ou se conseguir ele não vai compensar, não é que o produtor não vai ter o retorno de renda, retorno de ganho em cima disso aí, vai ter um risco muito grande em cima de um ganho, de um pouco ganho. Mas eu vejo que o empresário que tem que correr risco. E nós vamos ficar vacinando ad eterno, só o manejo da vacinação é um absurdo. Na lógica que tem que ter embasamento técnico, não vamos fazer assim, retirar a vacina da noite para o dia. Não, tem embasamento técnico, tem que ser. Mas é o objetivo, tem que buscar. A pecuária vai evoluir assim, senão não ficar. Outra coisa também, Rui, é a carga tributária. A gente sabe que de cada 100 animais, eu fui diretor de cooperativa há muitos anos, de cada 100 animais hoje, mais de 40 é tributos municipais, estaduais e federais. Isso é um absurdo, não tem fundamento. Vamos ser competitivo ali do Uruguai e da Argentina. O Uruguai busca isso, porque o Uruguai é um mercado muito pequeno. A exportação do Uruguai é ínfima, é irrisória. Quer dizer, por isso que agora o mercado como o nosso, que nós temos aí 200 milhões de cabeça de gado, agora que nós vamos exportar, Pedro, e nós temos que buscar isso aí, sim. Agora, não vamos buscar alguns objetivos. Agora, o objetivo nosso tem que ser isso aí. Senão não ficar toda a vida aí buscando a coisa da nossa... Porque o carrapato, a resistência ao carrapato, outra coisa que nós não estamos buscando aí. Temos o Desidério Finamura, um instituto que como nós estamos falando hoje de manhã, e o Roberto,
que tem que ser reativada aquilo ali, a produção de vacinas aftosas, nós temos que produzir para diminuir o preço da vacina aftosa, que é um custo muito alto também. Então, são série de coisas que a pecuária tem que evoluir. Agora, ficar livre da aftosa sem vacinação, isso é um objetivo nosso. Se não pensarmos isso, nós como técnico, não pensamos isso aí nós estamos, não, é um retrocesso da pecuária. Não, é o objetivo, também concordo, só que tem que caminhar com os pés no chão. São vários pontos que tem que ser levado em consideração. E o Uruguai exporta 70%, 75% do que produz. Então ele está em cima da pecuária. Ele, se não exportar, ele não consegue sobreviver. O Rio Grande do Sul, não. Ele é 95% por consumo interno, 5% sai do Rio Grande do Sul, então é diferente também, Tarso. E agora, vê um detalhe só. Há 2 anos, companheiros, eu recebi um convite do seu Teodoro Pedrotti. O seu Teodoro Pedrotti é dono da rede Risul, é dono de várias companhias de ônibus, é tesoureiro lá do Grêmio, é um homem... Gente boa, então, gente boa, né? Claro, eu sou colorado, mas acho que realmente o Teodoro... Aliás, eu tenho um fenômeno, meus amigos de faculdade eram todos gremistas, né? Bom, e ele me levou, ele tem um campo, ele tem uma fazenda lá em Água Boa, no Mato Grosso Norte, e de 50 mil hectares, todos com aquele negócio quadrado e as invernadas. Eles até têm um fenômeno lá que eu não conhecia, que é agora me escapou o nome, cada uma daquelas invernadas tem um lugar para tu curar o bicho eventualmente ali mesmo, sem precisar levar para a sede. E daqui a pouco me lembro do nome. Bom, e aí teve um remate lá de 36 mil reses. Então tem os bretes num campo enorme, cada brete tem 500 animais, 300 animais. E lá em cima, com ar-condicionado e tudo, tem uma amostra daquele brete lá de 10 animais. E tu tem que comprar, cada lance tu tem que levar 300 animais. Então era comum, né? E eles não têm peso, eles não botam peso. É toda aquela zeboada e começa, vai a 800, 900, R$1.000. E aí o cara que arrematou, pode levar aquele outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro, pode levar. Então era comum ver 5 lotes, um cara só arrematando. Bom, aí eu me assustei, né, Nicola, tu criaste gado naquela região, eu me assustei com o volume. O que é nós aqui, os caras assim, entra um lote de animais, 15, 20 terneiros, o pessoal fica patinando. E eles lá, tu tem que levar os 300, né? Bom, o meu medo, sabe o que é? É que esse pessoal, pelo volume deles, pela escala deles, acabe nos apertando aqui no Rio Grande do Sul, que nós não temos esses volumes ali. E aí deprime. Por isso, Rui, que eu acho que nós temos que criar um selo de qualidade na nossa carne. Eu sempre falei carne gaúcha, para nós ser competitiva. Nós temos aqui corporativismo, várias associações de raças. As princesas britânicas, o Hereford, o Aberdeen, o Devon, cada um quer fazer o seu nicho para venda. E não tem escala. Nós temos que fazer uma carne gaúcha, claro, com regramento aí. Nós temos uma grande potencial que eles não têm. Além das raças britânicas, nós temos a qualidade de alimento no a pasto. Isso é importante. Nós temos que fazer um selo de qualidade gaúcho. Já foi tentado, mas não conseguimos por causa disso aí. Cada um quer puxar para a brasa do seu assado aí. Minha raça aérea foi melhor, a Berdinha, a outra. Não, todas são boas. Pode ser cruzar. Agora, é um objetivo que nós temos que buscar para atingir mercado, inclusive exportação. Eu acho que nós temos que buscar. E tem potencial para isso. A própria China, tu falasse, a China não compra carne nossa, mas através de Hong Kong, vai toda para a China. O Hong Kong hoje, o maior produtor de carne do Brasil hoje é Hong Kong. Agora então o que vai para a China, já é Hong Kong, hoje faz parte dali. Então são uma série de coisas nesse sentido aí. Só deixa eu dar um recado aqui, ó. Marcelo, bom dia. Deve-se levar em conta que o custo para a produção está muito caro. Se o produtor não buscar meios de baratear a engorda do boi, ficará inviável a produção de carne para quem não tem pastagem da Resteva de soja, pois se para produzir a pastagem ele gasta, segundo o senhor Paulo Nicola, R$500 por boi, se ele vender gordo um boi de 450 quilos a R$4,80 o quilo, ele receberá R$2.160, mas se vende magro com 350 quilos a R$5 o quilo, receberá R$1.750, sendo uma diferença de R$410. Se o custo de produção foi de R$500, teve prejuízo de R$90 por animal. O Diogo Cardoso
mandou essa conta para nós aí. Outro ouvinte, bom dia, Marcelo, gostaria de cumprimentar todos os participantes. Hoje o que me preocupa é o custo de produção, adubo, diesel, mão de obra, medicamentos. Se os participantes pudessem discutir esse gargalo, um abraço a todos. Ari Sagrilo, ligado na Voz do Campo. Esses dias o Ari estava conosco no Minoso, na Grossolo, e o Pífero estava ouvindo no rádio. Hoje o Pífero está no programa e o Ari está no rádio. Isto é a Voz do Campo. Fala, Alisson. Marcelo, só para ratificar esse custo de produção, aqui tem um dado bem recente da Lance Agronegócios, aqui que eles até apresentam, para ser bem sintético, numa pastagem de azevém, no caso, com 3 litros de glifosato, 30 quilos de azevém, 150 quilos de DAP, 100 quilos de ureia e 15 litros de diesel para fazer 1 hectare, em torno de R$645 por hectare, então precisando aí de 120 quilos de peso vivo por hectare somente para suprir os custos de produção. E voltando ao que o colega comentava anteriormente ali, questão de trazer uma forma de divulgar nossa carne. Eu também concordo que não deve ser fragmentado da forma como está, né? Por si só a nossa carne já tem qualidade, porque no nosso estado predominam as raças europeias. A gente sabe que as raças europeias têm uma qualidade de carne melhor. Claro que existe uma diferença entre uma e outra, mas ela é mínima. A participação de sangue zebuíno, ela é pequena em nosso estado. E ela deve continuar existindo, para nós não ter tantos problemas, questão de sanidade, com carrapato, que a gente sabe, e para nós não deixar de ter o que a gente chama de heterose, que é o vigor híbrido. Se nós tiver um cruzamento, né, nós vamos ter ao redor de 12% a mais de ganho de peso num animal cruzado. Então não significa que um lote que tem uma pesagem uniforme, ele vai produzir mais carne que um lote de animais com a pelagem heterogênea. Eu tenho acompanhado vários arremates e, infelizmente, os animais que são melhores valorizados são os que apresentam uma pelagem uniforme. Isso não é uma pelagem uniforme, significa que está mais inserido uma raça nesses animais, né? Isso é muito uma questão de preferência de produtor para produtor. Eu tenho o costume de falar que a melhor raça é aquela que se adapta às suas condições de manejo, de propriedade. Essa parte concordo da carne e concordo que o custo de produção está batendo no pescoço, até pela visão assim, o agronegócio está em alta, está bem. Eu acredito que os outros setores que vão mal. Então, em vez do agronegócio subir, eu acho que os outros setores da economia que baixaram e se equilibraram por baixo, não por cima. Então a visão o agronegócio está despontando, está bem hoje. Não, os outros setores que diminuíram, que baixaram e equalizaram por baixo, não por cima. Então tem que ter esse cuidado. Eu acredito que o custo de produção, ele está batendo sim no arroz, na soja, e nós temos um ano aí que nós vamos ter com diesel alto, dólar alto, a parte da energia também alto. Então a próxima safra nós temos que repensar bem e ver para a produção, para insumos da próxima safra. Um foco bem econômico aqui, ó. Você falou no início a questão da interatividade entre a indústria e o pecuarista. Os dois, de uma maneira geral, querem a lucratividade máxima. A indústria quer a lucratividade máxima e o pecuarista quer a lucratividade máxima. O espaço comum entre os dois é o mercado, certo? Indústria existe meia dúzia altamente profissionalizada e unidas, e pecuarista existem milhares e desunidos, né? Então é uma desigual. O pecuarista dominou o Brasil na épocas históricas, mandou e desmandou os coronéis, e até hoje entregamos o gado que nós produzimos com um simples papel que não serve para nada. Então olha a diferença. Então, queira ou não queira, economicamente, nós vamos perder sempre a indústria. Bom, o Fernando Gonçalves, diga para o Tarso Teixeira que o nosso risco se chama PT. Palavra do Fernando Gonçalves. Tá bom. Batista,
Empresário do Grupo Batista, que hoje recebe a Voz do Campo aqui, toda essa liderança do agronegócio gaúcho, o Batista aqui em Santiago, qual é a dificuldade que tu encontras aí para achar uma carne de qualidade, para oferecer uma carne boa, gostosa no domingo, no churrasco de domingo, na churrascaria do Batista, que aliás é o melhor churrasco da região. Aonde que tu consegue essa carne de qualidade, Batista? Normalmente nós adquirimos do produtor, né? E mandamos fazer o abate. Porém, Marcelo, dependendo do gado que tu compra, tu não aproveita para assar a carne, para te fazer um churrasco bom, tu não consegue de uma res assar mais do que 30% dessa res. Ela abatida, né? Já, e dos 4 cortes, nós não conseguimos assar mais do que 30%. Por quê? É a qualidade que a gente tem que dar para a churrascaria, porque senão tu não vai assar tatu, patinho, não vai assar... Tem que colocar carne nobre no mercado, né? Eu queria fazer uma pergunta pro meu querido amigo. Se refere a diesel e se refere a algo que eu não estava querendo me exibir, né? Mas é que a gente tem que viajar de vez em quando, né? Tem que viajar. E eu morei um ano na Alemanha, quando eu era mais novo. Fiz um pós lá. E um dia eu estava com um amigo meu viajando numa autobahn daquelas e tinha a polícia parado, um carro, uma caminhonetona diesel parado, e eles botaram uma pipeta dentro do tanque de óleo diesel e estavam lá com um troço. Daí eu digo, para aí, eu vou perguntar o que estão fazendo aí. O cara, não, eu já te explico. O produtor rural, porque eles consideram, o alemão considera que o alimento é fundamental. Então o produtor rural não pode pagar no trator dele, na colheitadeira dele, o diesel, ao mesmo preço que o cara que vai passear. Então eles fazem o seguinte, eles colocam no diesel do produtor rural um troço, um reagente, não sei o que é, tá? Se tu fores pego, tu é produtor rural e tem uma caminhonete, se tu fores pego na estrada, usando o diesel do trator, eles te recolhem, tu vai para a cadeia algemado na hora, pode ser quem quiser, né? E por isso, eles entendem que não pode haver a lógica do maquinário ter a mesma... Então eu também acho um absurdo eu colocar no meu trator o diesel ao mesmo preço. Tá, eu pergunto fazer essa diferenciação, não? Funcionaria no Brasil um controle desses, os caminhões, os tratores, terem um diesel diferenciado? Funciona. Que o governo teria que subsidiar, é evidente. Hoje nós já temos na área do TRR, né, que é a revenda para a lavoura, chega a ter uma diferença de 10 centavos por litro entre o TRR, que tem um preço especial para isso, para levar para a lavoura, né? Então, o que ocorre hoje, né, que a gente vê? Essa diferença de preço na bomba e a diferença de preço no atacado, vamos dizer, a quantidade, o volume. Isso tem uma diferença de 10 centavos por litro para entregar para o produtor. Só que não existe diferenciação nenhuma do produto para a lavoura, de qualidade, vamos dizer, e para o caminhão ou para as caminhonetes que usam a diesel. Então, essa diferença já existe, mas nada disso é proibido. Todo mundo abastece, que tem um produto de qualidade, abastece na sua lavoura, tem um tanque limpo, abastece na sua lavoura e não tem problema nenhum. Pode falar. Bom, isso é mais ou menos a lógica aquela da burrice da tributação, né? Tributação baseada em produção no Brasil. Quando todos os países que se desenvolvem tributam lucro. Então isso vem refletir nesses bens que são utilizados para produção, para geração de riquezas, para produção principalmente de alimento, e que sofrem a mesma carga tributária do que qualquer coisa. É uma batalha nossa, né, institucional, fazer isso, com que o óleo diesel utilizado diretamente para a produção, seja fretes, seja produção rural, tenha uma diferença, um subsídio que não chega a ser subsídio, é uma desoneração de imposto. Um pouco menos de imposto nesse diesel utilizado para esse fim, diretamente, que acontece em vários países do mundo, né? Então esse eu acho que é mais uma batalha, assim, nossa, como institucional, nossa, como sindicatos, como federação, buscar que os bens de produção no Brasil comecem a ser desonerados de verdade. E a nossa matriz
É uma briga que eu sempre tenho, que a nossa matriz precisa mudar. Qualquer pessoa para criar, qualquer empresa, micro, pequena, média ou grande, no Brasil é uma dificuldade. Para fechar uma empresa é uma dificuldade ainda maior. Então, vamos parar com essa burocracia, com essa tributação em cima da produção e vamos voltar à nossa matriz para tributar lucro, que aí sim, aí nós incentivamos a produção e a geração de riqueza. Muito bem colocado, Caio. E a legislação trabalhista, né, Caio? Hoje é um absurdo, né? Os países do mundo moderno ainda têm legislação trabalhista, não tem justiça do trabalho. Mas a questão da simetria do Mercosul, se nós pudéssemos comprar produtos, tanto em insumo para agricultura, para pecuária, no Uruguai aqui, por que o mercado comum do Sul, o mercado comum na Europa funciona, tu pode comprar para o país e leva. Tu imagina o custo para o nosso, qual é o preço do vermífugo aqui no Uruguai e o vermífugo nosso aqui, do óleo diesel, do qualquer outro insumo. Na agricultura não se fala, então, os herbicidas, inseticidas são usados. Então temos que buscar esse mercado comum do Sul, nós pudéssemos comprar para nós sermos competitivos a nível mundial, né? Isso que é importante também. Batista. O custo social hoje do emprego é inviável quase as empresas se colocarem. Eu sempre digo aqui dentro da empresa, o funcionário ganha mal, quem ganha bem é os custos sociais em cima desse funcionário. Então, é uma coisa muitíssimo séria. Hoje está vindo o speed do emprego também. Nós não podemos... Está dando cada vez mais trabalho dentro das empresas para levar essas informações dos funcionários. Né? É terrível esse custo social em qualquer área trabalhada. E tu não consegue transferir isso para o comprador, para aquela pessoa que consome, para o produto, porque nosso mercado de Santiago é diferente, ou da nossa região é diferente do mercado de Caxias, de Porto Alegre. Então, esse custo, eu não sei até onde nós vamos aguentar. Bom, amigos, nós estamos indo para o final do nosso espaço. Turquete, teria mais... Marcelo, eu não poderia deixar de falar o que eu penso sobre associativismo, que eu acho que o que falta muito na pecuária empresarial e na agricultura empresarial é o associativismo dos produtores. Esse defeito nós não podemos negar. Turquete? Cada um vai para um lado. Quando tem um negócio bom, normalmente ele fica bem quietinho para o outro não ir lá. Vamos falar de nós mesmos. Mas eu não poderia deixar de falar isso aí, porque é uma realidade que nós enfrentamos, e não sei se é do gaúcho, de onde que é. Outra coisa, eu não tenho medo nenhum de nossa super oferta de carne no Rio Grande do Sul, porque nós temos aqui... Por que o Uruguai vende bem, vende toda a carne dele? Nós temos uma semelhança da carne do uruguaio, que é uma carne nobre, né? Então nós vamos ter sempre o mercado da carne. E para encerrar, Marcelo... não sei se tu ia fazer alguma pergunta para mim. Não, só porque eu estou no meu tempo. Não, eu só quero aproveitar essa oportunidade, se tu me permite, para convidar os produtores que compram terneiro, que hoje começa a feira em Manuel Viana, depois da manhã São Francisco, dia 21 São Vicente, 22 Jaguari, 23 Santiago, 24 em São Pedro e 25 em São Gabriel, que nós temos um novo componente do nosso circuito de feiras, que nós estamos dando um exemplo, queria aproveitar também, dos sindicatos da região, estão dando um exemplo aqui, que nós temos um circuito de feiras que trabalhamos e fizemos as coisas tudo na mesma linguagem. Muito obrigado dessa oportunidade e até uma próxima. Ok, bom, Pedro Pífero, tu falou associativismo, vai ser o tema de um programa futuro. Sábado passado eu estava em Passo Fundo com a Voz do Campo e o João Batista, produtor de Passo Fundo, foi presidente do Sindicato Rural, vocês conhecem, me convidou, Marcelo, vamos a Tapejara, nós estamos acertando com a emissora de rádio Tapejara para a transmissão da Voz do Campo. E aí ele me contou, tu sabia que Tapejara é a cidade que mais cresce no Rio Grande do Sul? Não. De 5 mil, em 15 anos, pulou para 30 mil habitantes. E ele me perguntou, Marcelo, cresceu muito economicamente. Eu digo, mas que grande empresa que veio para cá? Nenhuma. Aqui as grandes empresas que tem surgiram do associativismo, da união das pessoas que se organizaram. Ele me contou a história antiga, o pai dele foi prefeito de Tapejara e contou a história de 30 pessoas que se uniram para botar uma mecânica. Explodiu a empresa, tem grandes empresas de forro PVC, a maior indústria de forro PVC do Brasil está em Tapejara, uma cidade que cresce porque tem um espírito de
União. 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 E sábado que vem estaremos na Barra do Ribeiro. Caio vai estar lá conosco, né, Caio? Vamos lá, na Barra do Ribeiro, na Vinícola Laurentia, com a Voz do Campo. Estamos chegando ao final do programa. Dr. Rui Gessinger, deixa eu lhe fazer um convite ao vivo, lhe botar no brete. Se nós confirmar, Joaquim Barbosa, o senhor topa ser o mediador do seminário em Gramado conosco lá, nos ajudar lá, doutor Rui? Vou passar essa. Eu vou passar porque eu tenho tomado... eu creio que nos tribunais tem que haver o cavalheirismo e a troca de ideias. E a ideia, mesmo a minoritária, tem que ser combatida com lhaneza de trato, com a educação. Acho que o ministro foi com quanto ele estivesse certo, ao fundo e ao cabo, na conclusão, ele maltratou demais os colegas que são... Porque nos tribunais...